Vamos para mais uma agenda estelar, uma semana de lua nova, Mercúrio retrógrado, auges, colheitas, tensões e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e se preparar para os movimentos da semana. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. 2 vídeos que eu vou recomendar para quem ainda não assistiu. O primeiro do Mercúrio ingressando em Capricórnio, porque no dia 13 ele inicia o movimento de retrogradação. Então quanto mais entendimento a gente tiver sobre essa energia, melhor vai ser para lidar com os temas que o planeta representa. E o outro é a terceira quadratura entre Urano e Vênus, porque a gente também vai ter o auge, a colheita durante essa semana. Então vamos aos comentários, né? Eu coloquei mais uma vez o post, né? Agora eu posso falar para vocês que o post sai sempre às quartas-feiras. Então quem tiver perguntas, fica de olho ali que na quarta-feira eu faço a postagem, antecipando alguns movimentos, como eu comentei na semana passada. E aí vocês podem aproveitar e mandar a dúvida que vocês quiserem que eu responda aqui no vídeo, que vocês acham que seja interessante, né? Então vamos lá, o primeiro comentário é da Carla Gomes, ela diz: boa noite, ser de luz. Tem como saber através dos trânsitos, aspectos, signos, casas, planetas e graus, se for o caso, que esteja acontecendo no nosso mapa natal, se estamos sendo alvo de magias e invejas e que área da vida estamos sendo magiados e invejados? Grato. Carla, até dá pra gente saber. O que eu recomendaria pra você é, veja os trânsitos na sua casa 4, 8 e 12, porque são casas ali, áreas da vida onde a gente pode estar mais suscetível. Agora, essa questão de sofrer inveja, sofrer magia, tem um ponto muito interessante que é o livre-arbítrio. Isso quer dizer o quê? Que nenhum trabalho, nada nesse mundo tem força para atingir qualquer pessoa sem que a própria pessoa dê permissão. É um pouco polêmico falar isso, porque muita gente fala, fizeram trabalho para mim, não sei o que, tá dando tudo errado. Às vezes isso pode ser um trânsito no seu mapa, como você falou, mas para isso a gente precisa ver o mapa, né, em consulta, olhar, são muitos detalhes, são muitos trânsitos, não dá para falar assim, é um planeta tal, isso seria um pouco ruim da minha parte. Esse trânsito pode indicar uma possível vulnerabilidade no mapa. Só que, como eu sempre falo aqui, depende da consciência, depende de como você está lidando com esse trânsito. Então a primeira coisa seria analisar esse trânsito. Essa questão que eu falei do livre-arbítrio quer dizer que ninguém tem mais poder sobre você, ou sobre mim, ou sobre qualquer outra pessoa da face da Terra, se a gente não permitir. Então começa mais ou menos assim, com um boato de que foi feito um trabalho, uma magia, qualquer coisa nesse sentido. E aí a pessoa coloca aquilo na cabeça a partir do primeiro princípio hermético, que fala que o todo é mente, o universo é mental, eu falo bastante disso aqui. Você cria essa abertura na sua mente. Só que não é só isso, né? Por isso que eu falei, vamos ver os trânsitos aí no seu mapa pra gente falar melhor. E aí, com isso na cabeça, entra em um estado de vulnerabilidade, onde começam a acontecer coisas, às vezes dificuldades, as situações não caminham como esperado, e ali você vai se vulnerabilizando cada vez mais. E neste momento, se existir algo do tipo, né, que você comentou sobre magia e tudo mais, que isso também não é assim não é fácil assim de fazer, não é qualquer pessoa que faz, por mais que eu sei que tem muita gente aí que fala que faz, mas isso é um trabalho que requer uma habilidade muito aprofundada. Mas aí você se coloca nessa posição e à medida que as coisas vão acontecendo ali, você vai tornando cada vez mais vulnerável até que entra o ataque, né? E aí sim manifesta o negativo. Só que se você se firmar em si, né, de acordo com a crença, de acordo com as energias que você trabalha, vibrar na positividade, fazer
o que você achar que deve para se proteger e também é importante que entenda que a proteção principal que a gente tem é a mental. Então se a gente estiver num estado de espírito desorientado, né, com a mente acelerada, cheio de preocupações, cheio de medo, ou seja, vibrando na negatividade, aí pode ser que algo aconteça. Tudo isso configura a sua permissão, né? Se você não der permissão, não vai te atingir. Então eu espero que tenha te ajudado aí a entender um pouco mais. O próximo comentário é da Rafaela Oliveira e ela diz: Cláudio, como essas configurações atingem meu ascendente? Tenho leão no grau 0. E aí ela estava referindo ao Mercúrio retrógrado, aos movimentos que eu coloquei para essa semana. Bom, Rafaela, para te falar com exatidão, não posso fazer isso sem ver o seu mapa. Então, a gente teria que fazer uma consulta para eu ver ali os trânsitos, como que isso pode te afetar de fato. Por quê? A princípio, a gente pegar o grau 0 ali de leão e falar, ele não vai ser afetado de imediato, né? A princípio é isso, mas o leão é regido pelo sol. Então, onde está o sol do seu mapa, que é o regente do seu ascendente? Ele faz outros aspectos. Então é por isso que quando eu recebo esse tipo de pergunta, eu tento responder de boa vontade, mas eu quero que vocês entendam também que não é possível sem ver o mapa, porque o mapa não funciona como partes isoladas, né? Então a gente tem um trabalho de enxergar o mapa todo, o conjunto da obra, por assim dizer, para poder falar, tá afetando ou não tá afetando. A princípio, o grau 0 de leão não vai ser tocado de imediato, mas é preciso trabalhar e ver ali os trânsitos, né? Até vou falar aqui porque eu tenho um programa de trânsitos para clientes, para quem quiser o acompanhamento mensal, onde aí sim eu falo especificamente de forma individual, personalizada, os trânsitos que podem estar afetando o mapa ali. Isso pode ser um trabalho mensal, trimestral, semestral, de acordo com a necessidade de cada um, mas é só me chamar no WhatsApp, né? Tem um link aqui e a gente conversa melhor. Próximo comentário é da editorial Letra d'Água, que diz: Olá, tenho Netuno em oposição exata ao Sol em Touro, no ascendente. Será que o Sol joga luz no meu Netuno como na lua cheia? Então, funciona mais ou menos assim. A oposição no mapa natal, ela é um aspecto de tensão, então, né, tende ali a criar uma espécie de gangorra. Então, no ascendente e no descendente, né, que é o ponto que está ali na oposição, você tem que trabalhar esse jogo, né? Às vezes vai trazer mais clareza puxando para o lado do Sol, às vezes puxa para o lado do Netuno, onde estão as ilusões, miragens e fantasias. O ideal é trabalhar os dois lados, equilibrar sempre, né? Buscar o equilíbrio, o caminho do meio, que é o grande ensinamento do Buda. Então, quando a gente está entre dois extremos, ou seja, a clareza demais, né, do signo de Escorpião ainda, que é muito elétrico, intenso, pelo que eu entendi ali do seu mapa, mas o que é preciso fazer é trazer essa intensidade, essa clareza para investigar como você lida com as ilusões, as miragens. Só que tudo isso depende muito de outras configurações do seu mapa, né? Onde está o Plutão, que é o regente de Escorpião, aonde está a Vênus, que é regente de Touro, e quais os aspectos ali que recebe, para a gente falar com mais exatidão. A princípio, o que você pode sentir é que horas você tem uma clareza maior de brilhar, né? E horas você embarca nas miragens, nas ilusões, nas próprias confusões que fazem você se perder desse brilho, dessa sua essência. Ou às vezes isso causa uma confusão tão grande que você já misturou ali aquilo que deveria ser sua essência com essas, vamos dizer assim, inspirações do Netuno. Então é mais ou menos isso que é preciso considerar aí. Mas para falar com mais exatidão, só vendo o mapa mesmo, para a gente ver os outros aspectos e influências. O próximo comentário é da Cláudia Carvalho, que diz: Boa tarde, Taurina com ascendente em Escorpião, Lua em Sagitário, Vênus em Gêmeos, Sagitário casa 2 e 3 e Júpiter na casa 10 com Câncer. Tenho expectativas de coisas boas, faz tempo que já espero uma transformação, sendo que o esforço sempre tenho colocado, mas tem setores que não andam. Minha percepção é que é algo com a Vênus, pois é nos setores que ela abrange que tenho
muitos desafios. Cláudia, o que pode estar acontecendo, né? E aí vou repetir mais uma vez, é preciso ver o mapa para saber direitinho os aspectos e falar com mais exatidão, mas dá uma olhada em que grau essa Vênus está, porque se ela estiver no início de Gêmeos, é muito provável que seja a quadratura do Saturno em Peixes, né, fazendo ali uma tensão e pode estar trazendo essa sensação de limitação, de restrição e tudo mais. É também importante analisar se há algo que você possa aprender. É também importante analisar os outros aspectos que essa Vênus pode fazer, né? E além disso, onde está o Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, que está dispondo essa Vênus, também traz uma influência. Então não é simplesmente a gente olhar a Vênus, eu espero que fique um pouco claro aí para todo mundo, porque a gente teve 3 perguntas muito parecidas falando de aspectos do mapa. Pode ser que a sua Vênus não esteja em aspecto, por enquanto, com o Saturno, porque ele vai passar, né? À medida que ele avançar pelo signo de Peixes, ele vai fazer essa quadratura com a sua Vênus em Gêmeos. Pode já estar acontecendo. Mas não somente isso, como também aonde está o Mercúrio, que rege Gêmeos, e pode estar recebendo essa influência do Saturno, né, trazendo essa sensação de limitação. Agora, sempre que a gente se depara com essa sensação, o importante é se perguntar se a gente já aprendeu todas as lições necessárias para dar vazão, para manifestar, e se a gente está agindo, porque a inação a gente combate com atitude, né, com a força guerreira interior, fazendo as coisas se movimentarem para tentar quebrar essa sensação de que as coisas não andam. E dá uma olhada também nos aspectos emocionais da sua vida, porque, como eu sempre falo aqui, é muitas vezes o emocional que pode estar paralisando os campos aí. Então vamos dar uma olhada nas mandalas para a gente se preparar para os movimentos da semana. Começando mais uma agenda estelar no dia 11 de novembro, segunda dia da Lua, um dia que a gente tem uma energia forte entre Vênus e Mercúrio, favorecendo vários temas, dentre eles a comunicar, a divulgar, a fazer trocas. Tudo isso está beneficiado hoje se a gente souber lidar com a energia do Mercúrio em Capricórnio, conforme o vídeo que está aqui no canal. Lembrando que o Mercúrio está para iniciar a retrogradação dele, então a gente tem que aproveitar essa chance, né, entre aspas, aí que a gente tem de utilizar essas energias favoravelmente. A Vênus vai favorecer a comunicação, o pensamento, a ter ideias, a fazer as trocas, a procurar muitas vezes aquilo que a gente está precisando ou quer realizar, e pode ser benéfico também no sentido de comércio, né, de contratos, de vários temas aí que a gente pode aproveitar. Para isso a gente precisa zelar aí pelo emocional. A Lua vai ingressar em Sagitário, então já traz um tom diferente, né, para essa semana. Precisa de otimismo, entusiasmo, trabalhar a fé, enxergar ao longe. Vai fazer também uma tensão com o Saturno. Então quanto mais estruturado a gente tiver para dar vazão àquilo que a gente sente, melhor tende a ser essa energia, influenciando também num aspecto entre Vênus e Mercúrio, embora não faça esse aspecto diretamente com esses planetas, mas a gente sabe que nós somos movidos ou nós somos muito influenciados pelo emocional. Então, essas oportunidades todas que eu estou falando aqui dependem muito se a gente está ali, né, trabalhando legal, dando vazão aí ao que sentimos sem deixar acumular, para que as oscilações, principalmente quando tem a tensão com Saturno, né, que traz uma rigidez, uma limitação, rigores, que podem incomodar muitas vezes aquilo que a gente... exatamente a fazer isso, né, tirar essas coisas de dentro de nós. Então é muito importante pensar nisso também. E aí no dia 12, né, na terça-feira, dia de Marte, a gente tem a Lua nova. Então a lunação, né, começa um novo ciclo da lunação em Sagitário. Então aquilo que eu falei na segunda-feira, né, a respeito do entusiasmo, do emocional ali, de dar vazão, era importante porque estava prestes a fazer a conjunção com o Sol que acontece no dia 12. Esse vídeo a gente vai ver na terça-feira, o vídeo da lunação, com todas as mandalas das fases, para todo mundo se preparar legal aí, mas... né, aqui já fica a dica que a gente precisa de otimismo, entusiasmo, senso de aventura, festividade para comemorar as nossas vitórias e também as derrotas, né?
que a gente tem que aprender também a entender que a vida é feita de altos e baixos e às vezes nem tudo tem que estar 100% o tempo todo. Mas a gente aprendendo a comemorar, mesmo quando as coisas aparentemente não vão bem, é positivo para lidar com esses desafios. Do contrário, né, e isso é experiência pessoal minha, você pode entrar num ciclo de não ter disposição nem mesmo para sair ali para fazer as mudanças que você precisa e a vida acaba te arrastando. Fica parecendo que a gente tem que estar feliz e contente o tempo todo, não é isso, mas a gente aprendendo também que as aparentes derrotas, né, são possibilidades ali de aprendizado, a gente extrai tudo de forma positiva e isso contribui para as viradas, né? Então é muito importante também considerar essa energia. E aí a gente chega na quarta-feira, dia 13 de dezembro, dia de Mercúrio, o dia que inclusive ele vai iniciar o movimento de retrogradação. Esse vídeo eu vou soltar na quinta-feira por questões de agenda aqui do canal, mas já adianto que é necessário prestar atenção do dia 12 até o fim de semana, né? Porque quando muda o movimento, a gente sente com maior impacto. Então vamos ter um zelo maior aí na assinatura de contratos, nos trânsitos, na comunicação de uma forma em geral. Dá uma filtrada antes de falar as coisas de qualquer jeito, porque a comunicação está embaralhada. Ou seja, quem está recebendo a mensagem já tem ruído. Se quem está emitindo a mensagem ainda traz mais ruído, a chance de desentendimento é muito grande. Então é por isso que a gente precisa zelar, principalmente quando muda o movimento, né? Então é muito importante considerar os temas aí de Mercúrio, os contratos, principalmente contratos, né? É muito comum que a gente não se atente, a gente tem mania de assinar as coisas sem ler por preguiça e a maioria das pessoas que lidam com o contrato sabem disso e colocam uma quantidade infinita de cláusulas, não é à toa, mas a gente tem que fazer o esforço de ler cada uma delas, ou depois a gente pode estar sujeito às situações desagradáveis e aí não adianta culpar a astrologia, o Mercúrio retrógrado e tudo mais. A gente tem que fazer a nossa parte. E trânsito nos bairros, né? Principalmente no entorno dos bairros, que é onde geralmente hoje em dia as pessoas estão mais distraídas, porque não estão na via principal, porque não tem tanto fluxo de carros e veículos em geral e acaba se envolvendo em acidentes, porque é nesses momentos de fragilidade que a gente pode manifestar, prestem atenção, a gente pode manifestar o potencial negativo de um Mercúrio retrógrado. Então já fica aqui o alerta, né, na agenda da semana para todo mundo se preparar legal aí e passar pelos desafios. E na quinta-feira a gente vai falar um pouco mais desse assunto, ampliando, né, cada vez mais o entendimento, apesar de que eu sinto que vocês aqui no canal nem dão tanta bola para o Mercúrio retrógrado. Na quinta-feira, dia 14 de dezembro, dia consagrado a Júpiter, a gente tem energias de Lua, Vênus e Lua, Urano. Então, nesse dia, a Lua já está em Capricórnio, então já deixou Sagitário, onde ela fez a Lua nova, né? Momento da renovação, e agora está em Capricórnio, trazendo rigidez, trazendo uma... É o que eu sempre falo, né? Vai parecer repetição, mas talvez e é importante às vezes a gente repetir as coisas. Quando a Lua passa em Capricórnio, ela se fecha, ela tenta se fechar como se fosse uma fortaleza, desconfia, não deixa que... Exceto aquelas pessoas que passaram por um crivo, né? Por um teste quase infinito de confiança, que penetrem essas muralhas. Mas o risco de decepção, o pragmatismo aumenta, né? Tenta colocar ordem naquilo que sente, mas com a energia de terra. E eu já falei para vocês que a Lua ela está em muito mais ressonância com o signo de Câncer, que ela rege, portanto com os signos do elemento água, porque ela é mais subjetiva nos seus temas. Dentre eles, o que eu mais falo aqui no canal é o emocional, sim, porque a gente ainda não entendeu a importância que sentir as coisas tem na nossa vida. Às vezes eu falo aqui da importância do mental, da gente mentalizar as coisas, mas é quando a gente sente aquilo que a gente está mentalizando, ó, isso aqui
é chave aí pra muita coisa, hein? É só quando a gente sente aquilo que a gente tá mentalizando que a gente começa a criar ou co-criar a realidade, como dizem por aí. Mas tem que sentir. É por isso que sentir é um negócio importantíssimo e eu sempre falo do emocional aqui. Então, dar vazão de maneira mais estruturada, né, indo além das rigidez, dessa muralha que se ergue, né, buscando ali uma força que não existe. A gente percebe que quanto mais vulnerável a gente está, mais a gente se fortalece e não o contrário. Então a gente pode pegar, né, exemplos aí de fortalezas que tem ali um muro, mas depois que o muro acaba sendo destruído num ataque, não tem mais nada que proteja. Então aquilo ali fica exposto. Quanto mais exposto emocionalmente a gente estiver, não tô falando aqui que todo mundo tem que sair falando o que sente por aí, não. Mas entender isso no íntimo, né? Entender que às vezes essa busca tão forte assim por proteção emocional, por segurança, que a Lua, na sua ilusão, tende a procurar, isso dificulta a gente entender como o lado emocional funciona e a magnitude que isso tem. Já falei várias vezes, emoção vem de emover, que é o que coloca tudo em movimento. Então, paralisa o fluxo da emoção, paralisa a vida. Isso aí não tem dúvida, né? Pode analisar quando tem a situação que a gente fica frustrado e fala, nunca mais quero sentir isso, nunca mais vou passar por isso. E a partir dali, a gente não passa pela força que coloca, né, na declaração, na intenção ali, mas também o fluxo da vida, de uma certa forma, dá uma paralisada, porque se eu tô dizendo para a vida, não me leve de volta para esse caminho onde eu quebrei a cara, que foi doloroso e não sei o que, instantaneamente a vida começa a respeitar o livre-arbítrio que todos nós temos, mas também a tirar a gente de certos caminhos, né, certas jornadas ali que poderiam conduzir a esse ponto que a gente não quer mais. Então o trauma tem esse impacto tão grande assim na nossa vida, é por isso que eu falo tanto aqui do emocional. Já na sexta-feira, no dia 15 de dezembro, né, o dia de Vênus, a gente tem um sextil com Netuno, e as ilusões, miragens, confusões, né, ilusões precisam ser consideradas no emocional. Uma vez que a gente passa por isso, a gente também consegue conectar diretamente com o sagrado interior, né? Às vezes nesse dia a gente pode dedicar alguma coisa gostosa que a gente aproveite, aprecie, para trazer também esse estímulo emocional, esse estímulo sensorial, porque o Netuno tem uma sensibilidade muito grande, uma capacidade de imaginação intuitiva que junto com a Lua ali, por mais que ela ainda esteja em Capricórnio, que a gente pode aproveitar. Mas para aproveitar isso, a gente não pode embarcar nas ilusões, nas miragens que muitas vezes ele conduz a gente. E nesse dia também a Lua faz uma conjunção com Plutão pedindo limpezas, purgas, né? Que a gente transforme essas cargas emocionais que na maioria das vezes são negativas em coisas positivas. Ou seja, a gente pode sair, com a Lua saindo de Capricórnio, a gente pode melhorar um pouquinho, porque a Lua é muito rápida, então não adianta também a gente embarcar nas miragens de Netuno, achando que vai fazer grandes mudanças com a passagem de Lua aí, que dura 2-3 dias no máximo por signo. Mas a gente pode sair um pouco mais estruturado emocionalmente, centrada, né, ali no que a gente realmente sente, depois dessa limpeza toda aí que o Plutão pede. E aí chegamos ao sábado, né, dia 16 de dezembro, a gente tem a Lua fora de curso no início da manhã, então dá aquela sensação de desconexão, de que a gente não tá ali, meio aleatório, meio perdido, perde um pouco o referencial. Mas, como eu já apontei também, a oportunidade da gente entrar em contato com aquilo que a gente sente sem outras influências. Isso nem sempre é fácil de fazer porque, como eu disse, a Lua tem ali as suas próprias ilusões e quando ela não faz aspectos, ela fica solta no sentido de que vive ali os seus temas plenamente. Isso pode muitas vezes causar as oscilações, as mudanças de humor. Ela está passando em Aquário, um signo que traz para a Lua um tom de racionalidade, de intelectualidade,
o foco passa a ser os grupos, as amizades do qual a gente faz parte, então pode dificultar um pouco entender esse lado emocional. E um aspecto forte também com Marte, né, que a gente pode usar positivamente para afirmar na busca daquilo que a gente quer realizar, as nossas vontades, desejos, aquilo que a gente tem uma força interior, né, a força guerreira interior, um tesão assim para alcançar mesmo, a gente pode aproveitar nesse sentido. Só que para isso é preciso, como sempre, né, zelar pelo emocional para não manifestar o aspecto de irritação que isso pode trazer. E no domingo, no dia 17 de dezembro, né, dia do Sol, a gente tem a tensão entre Sol a 24 graus de Sagitário e Netuno a 24 graus de Peixes, né, formando aqui uma quadratura minguante, ou seja, iniciando a fase final do ciclo, né? Esse vídeo vai estar no canal a partir de sábado para quem quiser saber mais, entender, né, o que nós precisamos fazer na nossa consciência, a consciência que a gente precisa desenvolver para lidar com esses temas ilusórios, enganadores do Netuno aí, e que pedem agora que a gente comece a mudar os comportamentos, faça uma reflexão naquilo que não deu certo e o que precisa ser eliminado no sentido de abrir espaço para o novo, melhorando cada vez mais aí o nosso caminho, né? A nossa consciência, deixando a nossa essência brilhar cada vez mais. E esses foram os principais movimentos que temos aí para essa semana. Desejo aí uma semana iluminada para todo mundo, de muito sucesso e luz sempre. Então vocês viram a grande oportunidade que a gente tem com o sextil entre Vênus e Mercúrio. Vamos preparar essa energia, né, que acontece na segunda-feira, vamos aproveitar isso. Quem não estava sabendo, porque eu estou publicando esse vídeo no dia do aspecto, mas eu já tinha mencionado na semana passada que aconteceria e que poderia aproveitar. Falei também no vídeo da oposição entre Júpiter e Vênus e como isso ia transbordar, para quem assistiu lá, né, para essa semana. Então é muito importante utilizar essa energia favoravelmente aí na segunda-feira. O que a gente pode fazer a partir de agora é trazer esses temas, né, do Mercúrio aí também, da comunicação, da fala, do pensamento, buscar ideias, contatos, né, circular as mensagens que for necessário para aproveitar essa energia que vem do Júpiter, como eu mostrei no vídeo também, lá da oposição, mas também da Vênus, ou seja, as duas estrelas da sorte estão em aspectos com o Mercúrio, só que nada vai acontecer se a gente não tomar atitude e colocar essa energia para fluir, né, de forma ativa, porque a Vênus está com os campos expandidos, né? Até falei lá nos comentários sobre a Vênus, pode ser que isso beneficie, né, nos mapas aí, mas é o que eu sempre falo, não dá pra gente falar com exatidão aqui sem ver o mapa, né? O mapa funciona como algo maior, como um todo, e ele precisa desse tipo de atenção que somente em consulta a gente consegue dar. Aqui a gente tenta dar umas dicas, falar ali para tentar ajudar, mas realmente a gente só consegue ver o que está acontecendo ali quando gera o mapa, vê os trânsitos, vê as influências, outras técnicas todas que podem ser aplicadas e que acabam ajudando muito. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os trânsitos, né, influências em geral aí para o mapa, pode me chamar no link do Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.